A Disney não escreveu a história que o Wesley, jogador do Flamengo, está escrevendo. O maluco foi de um jogador escorraçado, um jogador que durante 6 meses, o torcedor e o cara que entende futebol, o analista, comentarista, chegou a dizer que era para se livrar desse cara, se livrar mesmo, assim, dá ele, bota esse maluco para jogar em qualquer lugar do mundo, vai para a Série B, não importa, o Wesley não serve para o Flamengo, o cara que não servia para o maior time do Brasil, de repente ontem pedido, aclamado pelo torcedor do futebol brasileiro inteiro, o torcedor da seleção, pedido, clamado, gritado, entra em campo e mostra que ele pode ser a solução para o futebol brasileiro, para o futebol inteiro da nossa seleção. Que história! A Disney não escreveu essa história. Ninguém conseguiu escrever uma história tão bonita de superação quanto o Wesley está escrevendo. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, porque o que o Wesley fez foi dar um tapa na cara de todo mundo que se diz entendedor de futebol, um tapa na cara dos grandes jogadores que já estão acomodados, dos caras que acham que futebol é dinheiro, que futebol é negócio. O Wesley vai mostrando aí que sim, ainda dá para vestir a amarelinha por prazer. Deixa eu primeiro contextualizar, né? O Wesley está na sua primeira convocação, o Wesley chamado pelo professor Dorival Júnior para esse jogo, mas a priori parecia, né, que ele seria apenas uma peça a mais ali dentro do elenco do professor Dorival Júnior. Ontem, tanto é, ele nem entrou contra a Colômbia como titular, ele entra no final do jogo. Só que em 11 minutos, 10, um pouco mais de 10 minutos que o Wesley ficou em campo, cara, ele brigou, ele defensivamente foi bem, ele cortou bolas no setor defensivo do lado dele, ele lá em cima também, lá na frente, partiu para dentro, mostrando como é que se joga futebol no Brasil, né, que é o futebol agressivo, é o futebol que não tem medo do adversário, é o adversário que tem que ter medo de você, é o adversário que tem que pensar como que vai enfrentar a seleção brasileira. O Wesley, em 10 minutos, mostrou isso. Nesse tempo que ficou, com os gritos da torcida, com o apoio do torcedor, ele fez com que os outros jogadores que estavam ao lado dele, os outros olhassem e falassem, cara, meu irmão, isso é verdade, é isso que é jogar na seleção. O que eu tô fazendo é uma vergonha. O que eu tô fazendo aqui é uma grandíssima piada. O que eu tô fazendo aqui é protocolar. Vários jogadores da seleção brasileira ontem pareciam que estavam, como é que eu vou te dizer? Sabe quando você tem que cumprir um compromisso que você não quer? Sabe quando você tem que ir naquela festa de um parente chato, mas quer ter o parente, você precisa ir lá? A sensação que a gente tem vendo a maioria dos jogadores da seleção brasileira é essa. É a sensação que o cara tá cumprindo um evento protocolar. Não é protocolar. Aquilo ali era um amistoso, né? Não era um amistoso. Era uma eliminatória que pode levar a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Isso é muito grande. O torcedor talvez tenha perdido essa sensação porque o jogador tirou essa sensação da gente. Quando a gente vê um Wesley em campo com essa vontade, tudo muda. E os jogadores viram, tanto é que naqueles poucos minutos, né, que o Wesley teve em campo, você viu a seleção brasileira reagindo e você viu o Vinícius Júnior fazer um golaço também partindo para dentro, todo mundo ali empolgado pelo ímpeto do nosso moleque, do nosso lateral direito que entrou ali. Mas qual é a parada do exemplo do Wesley, né? Quando eu falo que ele pode chegar a ser o cara que vai salvar o futebol da seleção brasileira, não é uma hipocrisia, porque ele pode fazer com que os outros jogadores acordem, com que os outros jogadores se dediquem, com que os outros jogadores entendam que ali é uma escolha de sonhos, ali é uma escolha de um moleque que não tinha nada. Isso aqui significa ter fome, amigo. A pessoa que quando lá atrás não tinha o que comer, quando lá atrás não tinha nenhuma expectativa de ter uma vida espetacular, essa pessoa, quando ela chega nesse lugar, ela dá uma deslumbrada. Mas o Wesley, na hora que ele deslumbrou, ele foi atrás de melhorar, né? Porque ele tomou uma porrada de todos os lados, ele ouviu todo mundo falando, pô, esse moleque não presta, esse moleque não serve, dá esse moleque. Ele foi colocado em confusões num quiosque no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, você lembra disso, na praia, e ao invés de deixar que aquilo ali jogasse ele no buraco e hoje ele estivesse jogando no time da Série D do futebol brasileiro, ele mesmo virou e falou, não, é aqui que começa a virada, essa jornada heróica do Wesley. Ele contrata uma assessoria de desempenho particular, ele tira dinheiro do bolso dele e começa a pagar pessoas para analisarem ele e falarem onde ele está errando. Com isso, ele pega o que ele está errando, corrige e começa a aplicar, óbvio, sempre comandado pelos treinadores que ele teve, mas independente de esperar um treinador dizer o que ele tinha que fazer, ele foi atrás de saber como que ele poderia melhorar. E é isso que a história do Wesley vai deixar, de novo, não só para quem joga futebol, para quem vive de futebol, mas para todo mundo. Você tem duas opções na vida. Você tem a opção de ouvir a crítica
de ouvir a porrada, de tomar os socos que a vida te dá e se abalar, ou você tem a opção de pegar aquilo ali e falar, não, eu não aceito. Não, eu não vou ser esse jogador merda que eles estão dizendo que eu vou ser. Eu não sou esse cara. Eu sou o cara que sabe que foi difícil chegar aqui, me deslumbrei, passou, foquei de novo, e aí com foco, dedicação, bicho, e fome. Eu nunca vou tirar essa palavra, porque essa palavra tem que estar no coeficiente de qualquer jogador de futebol. Fome. É vontade de brigar por cada pedaço do campo. É lembrar que cada jogo desse, bicho, faz você ganhar a fortuna que você ganha. Cada jogo desse, para você pode ser mais um, não é para o torcedor. É o alívio da vida do torcedor, bicho, que paga caro para ir te assistir. Se ele não consegue estar no estádio, ele está tendo que pagar um pay-per-view. Se ele não está ali, ele está tendo que ir num boteco assistir com 20, 30 pessoas fingindo que está tomando uma cerveja só para poder assistir o jogo, porque ele não tem em casa. Irmão, aquilo ali não é só mais um dia. E o Wesley entendeu isso. O Wesley comprou esse barulho. Ele sabe que cada jogo não é mais um dia na vida dele, não é um trabalho protocolar qualquer, não é a festa do parente chato. O Wesley sabe que ali, bicho, é a vida dele todo dia, a cada minuto, a cada oportunidade é a vida dele. A cada oportunidade é a vida de quem tá no entorno dele. E isso aí, bicho, não tem preço. Quando o cara acredita nisso, quando ele compra esse barulho, quando ele sabe onde ele quer chegar, ele vai chegar lá. Por isso que eu não tenho medo de cravar aqui. O Wesley tem que ser lateral da seleção brasileira titular, porque ele sendo titular, ele vai fazer com que todo mundo que está ao redor dele se dedique mais, se entregue mais, como já de fato acontece por onde ele está passando, porque está todo mundo vendo que esse moleque está sendo mega elogiado, chegou à seleção, virou titular, já tomou a vaga, e aí, Bi, eu posso cravar para você, meu amigo e minha amiga, o Wesley não vai parar só nisso. O Wesley vai ser o maior lateral direito desse futebol meia boca que a gente tem visto aí. Não só no Brasil, tá? Pode pegar o futebol europeu, o Wesley vai varrer, vai atropelar todo mundo, porque o moleque, ele botou na cabeça dele onde ele quer chegar, e ele tá fazendo o caminho exato para chegar onde ele estipulou que ele quer chegar. Vai errar? Vai. Quem erra e sabe que errou, corrige o erro, corrige a rota e faz melhor amanhã. E é isso que esse moleque tá fazendo todos os dias. Eu fiquei muito orgulhoso. De fato, você sabe que eu não ligo tanto para a seleção brasileira, mas muito do fato de eu não ligar para a seleção brasileira é por causa desses jogadores que entram em campo, achando que ele é só mais um dia. E o Wesley tá fazendo a gente, pelo menos ontem, naqueles 10 minutos, fez o torcedor brasileiro lembrar vagamente o que é ver alguém que gosta de estar em campo vestindo a amarelinha. Você acha que o Wesley tem que estar na seleção? Eu exagerei bastante, eu fugi do senso da realidade, ou você concorda comigo? Escreve nesse comentário aqui, aproveita, confere se você está inscrito no canal do Felipe Fontoura, afinal de contas aqui é para você que é apaixonado por futebol, para você que gosta mesmo do Flamengo, para você que gosta mesmo de falar do esporte bretão, para você que quer debater isso aqui, mas com a paixão de alguém que sabe que futebol não é só mais uma atividade lúdica do seu dia, que sabe que aquilo ali é a entranha do nosso povo brasileiro. Se você gosta disso, aperta o botão de se inscrever aí, fica comigo, porque eu fui. Tchau.